Povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Pode Incluir, seu podcast da inclusão. Hoje nós estamos aqui, gente, com uma figura ilustre que quem mora no Gama ama, a Leide Araújo, uma mulher maravilhosa, mãe de 3 filhos, com esse corpo maravilhoso, sendo um autista, né, nível 3 de suporte e não verbal, né? Ela tem os apóstolos, quase todos os apóstolos ali, né? O Lucas, o Mateus e o Pedro. Ela é ex-policial civil, né? Ela é aposentada, trabalhou por 18 anos, trabalhou também na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, palestrante, professora, neuropsicopedagoga. Ufa, é muita coisa que essa mulher é. E além de tudo, é presidente e fundadora do Instituto Paz. Nós estamos aqui com a nossa querida Leide Araújo. Ai, que prazer, que satisfação, minha amiga Elaine. E é realmente uma satisfação estar aqui com você e participando desse seu podcast que tá, ó, show de bola, hein? Um Amém. sucesso. E aqui a gente torce umas pelo sucesso das outras, sempre, sempre. E pode usar e abusar hoje de mim. Amém, amém. Gente, esse instituto maravilhoso. Eu falei assim, eu não posso esquecer de falar das nossas logos, que eu sempre falo aqui para vocês, que é do nosso querido Elton Mark. Elton, um beijo, meu amor. Que você continue sendo esse cara genial, que trabalha pelo social, que é um cara assim. A Leite queria pegar ele para ela, mas eu fui lá e peguei ele para mim Ô, primeiro. gente, não acredito, não acredito. O Elton, inclusive, ele foi o responsável pelas logos da Associação Tudo Azul, que veio antes do Instituto Paz, Uhum, e ele foi responsável também pelas logos, todo o trabalho de identificação, de visual. identidade visual do CRED, e Eu agora do vi. Instituto Paz. Do CRED ficou uma coisa assim lindíssima. E do Instituto Paz também. O Elton, eu admiro muito o Elton, Elaine, porque ele consegue capturar a essência do que a gente fala. Ele consegue, a gente fala e ele vai na essência do que a gente quer, do que a gente passa para ele e vai e traduz para a arte. Ele é incrível, ele é realmente um artista. Não, e eu fico assim, porque o Elton, eu mando uns áudios, assim, de 3 horas, e eu falo, Elton, é isso aí, se vira. E ele vem e me entrega algo, assim, superior É àquilo desse que jeito, eu exatamente. solicitei. Então, Exatamente. Elton, muito obrigada. Aqui, ó, isso aqui é sua arte maravilhosa. A gente vai destrinchar um pouquinho aqui, ó. Abraços que transformam vidas. E tem tudo a ver com a logo deles também, né? Que é um abraço ali, acolhedor na letrinha A. Achei maravilhosa. O nosso também, o Pode Incluir, Projeto Incluir, todas as logos são do Elton Mark. Então, Elton, muito obrigada. E Leide, a gente vai falar aqui rapidinho, né, dos nossos apoiadores, assim como você sabe da importância, Claro, né, dos nossos patrocinadores, com de estarem certeza. sempre nos ajudando, né? Então a gente precisa de todos eles aqui, né? Então a gente vai estar falando muito do Instituto Paz, mas vamos falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores maravilhosos, que eu Amém. amo cada um deles. Eles têm que ser honrados. Sim, aqui, ó, essa equipe maravilhosa. A Leide conheceu quase todo mundo, só faltou o Daniel aqui. Hum, Mas o pessoal da agência Observe, maravilhosos. Essa qualidade da imagem, né? Tudo que eles promovem é algo sensacional. Quero que vocês entrem lá no Instagram deles, Agência Observe. E esse espaço maravilhoso também aqui no Área Cowork. Gente, o Cowork do Valparaíso é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para poder dizer o quanto esse local é aconchegante, é maravilhoso. Leite já tá querendo levar lá pro Gama, é, né? Cowork, precisamos, urgente. cowork igual esse não tem. E entra lá, área.cowork. Nosso próximo é Away Clube de Negócios. São empreendedores jovens que têm umas sacadas maravilhosas sobre empreendedorismo. Você precisa conhecer, eles também têm um Olha, podcast deles, né? Away Clube de Negócios. O pessoal precisa legal. conhecer.
E por último, nosso Base Multicred. Você que precisa de um empréstimo consignado para BPC, adiantar seu FGTS, enfim, só entrar em contato com eles, falar que foi pelo Pode Incluir, que vocês vão conseguir algo muito bacana lá, só falar com o pessoal, com a equipe da Base Multicred, viu, pessoal? E eu já vou aproveitar aqui rapidinho, Leide, vou falar pro pessoal ficar agora, a gente vai paralisar aqui para você se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações aí, comenta, nem que seja um coraçãozinho para o YouTube saber que você tá vivo aí, que tá acompanhando essa jornada maravilhosa aqui, que nós vamos fazer essa imersão maravilhosa na vida da Leide Araújo. Então, eu quero que você dê um joinha, dá um aperto do coraçãozinho aí, fala, comenta, e vai lá no nosso Instagram também, né? Vai lá no Instagram do Instituto Paz, que é instituto.paz, paz com S, tá? E aí ela vai explicar e tudo porque tudo tem um sentido. Sim. E aí vai explicar para vocês instituto.paz e o do projeto incluir, projeto.incluir com 2 i's no final e R. Beleza, pessoal? E lembrando também que nós temos o nosso QR Code na tela. A gente precisa de doações, precisamos de vocês. Só você escanear esse QR Code que tá na tela aí, que vai direto pro nosso Pix, tá bom? E é isso, pessoal. Leide, eu queria falar com você, né? Como é essa trajetória que a gente fala assim, gente, que essa é realmente o significado de mulher empoderada, né? Policial civil, pedagoga, neuropsicopedagoga. Gente, é tudo, é tudo. É mil e uma utilidades. Bombril ficou para trás, perto de Leide. Me fala, como é que foi essa trajetória de ter seus filhos, de ter chego à carreira de policial civil? Como foi isso, Leide? Ai, vamos lá então, né? Bem, Elaine, eu venho de uma família muito humilde, né? Nasci em Taguatinga, com 1 ano de idade nós fomos para o Gama, e a minha família é uma família muito grande que veio do Ceará. Então, a minha avó, eu morei com a minha avó porque houve a separação do meu pai com a minha mãe, então eu fiquei com minha avó dos 6 anos até os 15. E a minha avó era uma pessoa incrível mesmo, assim, né? E o sonho dela era que os netos se formassem, porque os filhos não puderam, não tiveram esse acesso todo à escola, à educação, porque vieram do Nordeste e logo tiveram que trabalhar. Enfim. E eu fui um dos primeiros netos, né, das primeiras netas, a gostar e a demonstrar que queria, né, realmente estudar e seguir uma carreira. E isso trouxe uma felicidade imensa para minha avó. Minha avó, eu costumo dizer, eu já até falei isso num outro podcast, a minha avó, ela era o que a gente chama hoje de coach. Minha avó era líder nata, coach, era uma pessoa incrível, de umas sacadas assim, uma nordestina inteligentíssima, e ela tinha uma grande, não falo decepção, ela tinha uma grande tristeza na vida, que ela não teve acesso à educação, né? E minha avó faleceu aos 98 anos de idade, lúcida, conversando, e era uma mulher realmente incrível. Ali sim, pode-se dizer que era altamente empoderada. E aí, ela já dizia naquela época para mim, eu falava, vó, será que um dia eu vou conseguir dirigir, eu vou conseguir ter um carro? Ela falava, minha filha, tudo que você quiser, desde que você queira de verdade, se empenhar para isso, você vai conseguir. Você vai conseguir dirigir, você vai conseguir ter carro, você vai conseguir ter um bom emprego. O que você quiser, Leite, você vai conseguir. E falava, você é iluminada. Eu ouço isso da minha avó desde que eu tinha 8 anos de idade. E isso faz uma diferença na vida da gente. É, não só profetizar, mas realmente falar para os nossos filhos que eles podem. Não só os nossos filhos neurotípicos, mas também, né, os atípicos, eles podem sempre valorizar as capacidades, as limitações, mas também valorizar as potencialidades deles, de todos. E isso é muito importante. Eu trago isso na minha vida. E realmente, eu sempre visualizo, sonho, coloco no papel e falo, vou trabalhar para isso. E tudo que eu tenho trabalhado tem acontecido. Bom, voltando à sua pergunta, como eu cheguei, né? Como essa trajetória, essa jornada. Eu casei muito cedo, né? Tinha muito cedo na época. Não era muito cedo. Eu casei com 23 anos.
E aí tive meu primeiro filho com 24, que foi o Lucas. Hoje tem 32. É pai de 2 filhos. Eu tenho 2 netos, o Heitor e a Maria Helena. Depois eu tive o Matheus. E aí separei do meu primeiro marido, casei pela segunda vez, 7 anos depois. E aí veio o Pedro. Quando o Pedro nasceu, eu já tinha aí 38 anos. Bom, a minha vida sempre foi muito organizada. Lembra da minha avó? Então eu aprendi a ser uma pessoa muito organizada, mas muito organizada mesmo. Eu passei no primeiro concurso, eu entrei com 16 anos no serviço público, e aí permaneci lá por 12 anos, que foi no serviço social. Eu ingressei com 16 anos como monitora, e aos 18 anos, completei 18 anos num sábado. Na segunda-feira eu era servidora pública, porque naquela época permitia-se o concurso interno. E eu fiz o concurso interno, passei e fiquei lá por mais 10 anos. Então, saindo de lá, quer dizer, na época, nessa trajetória toda, eu fiz mais 3 concursos e passei nos 3. E optei pelo da Polícia Civil, que eu tinha passado. E aos 28 anos de idade, eu ingressei na Polícia Civil. Lá eu fiquei por 18 anos e meio. Só que antes disso, antes de aposentar, veio o Pedro, né, na minha vida. E a minha vida, como eu disse para vocês antes, era toda na régua. Era toda organizadinha, toda bonitinha. E aí o Pedro, com 1 ano e 10 meses de idade, ele começou a demonstrar os comportamentos diferentes dos irmãos, né? E eu achei que já tinha algo ali diferente, porque eu trabalhei com crianças no serviço social durante 12 anos. Então eu falei, cara, tem alguma coisa aqui diferente. Só que eu nem imaginava o que era. Com 1 ano e 10 meses, Pedro teve um primeiro que a gente pode chamar de um surto psicótico. Ele desapareceu dentro de casa e quando a gente encontrou debaixo, dentro do sofá, por baixo, ele entrou por trás, que era bem aberto assim, e nós já o encontramos lá na posição fetal. E quando a gente conseguiu tirar daquela, ele balbuciava mamãe, papá. E quando a gente tirou Pedro daquela posição, ele passou a grunhir. Ele não balbuciava mais nenhuma palavrinha, né, nenhuma sílaba, e era só e chorava muito. E quando a gente tirou o Pedro de lá também, ele começou a girar em torno do próprio eixo. E se deixasse, ele ficava 24 horas. O sono do Pedro passou, nessa ocasião, a ser muito irregular. Já não era, nunca foi bom. Pedro nunca dormiu, digamos assim, uma noite inteira. Ele sempre teve aquele sono irregular. Mas depois disso, depois desse episódio, ele passou a dormir praticamente nada. E aí, a gente não tinha a mínima ideia, né? Na sequência, eu me separei do pai dele e fiquei sozinha com os 3 filhos. E aí fui atrás de saber o que Pedro tinha, porque era algo que não era normal, porque uma criança, bom, eu já era pedagoga, né? Então, uma criança que vem num desenvolvimento normal, dentro da normalidade, ele engatinha, ele anda, quando tem que andar, ele começa a balbuciar. Eu achava difícil só a fala dele, que ele não tinha falado. Porém, Mateus, o do meio, ele veio falar com 2 anos e meio. Então, eu achava que era normal, né? O Pedro, com 1 ano e 10 meses, ainda não falar. Lucas falou muito cedo. Com 9 meses, Lucas começou a falar, a balbuciar palavras. Com 1 ano, Lucas conversava. Com 1 ano e meio, o Lucas, ele... Gente, é incrível. Com 1 ano e meio de idade, o Lucas, ele discutia com a gente, né? E aí eu achei estranho o Mateus, mas o Mateus falou com 2 anos e meio. Eu falei, é normal. Só que depois desse episódio, as coisas ficaram bem difíceis, porque ele passava o tempo girando em torno do próprio eixo e fazia muito flap, que hoje a gente sabe que são os flaps, mas eu não sabia. A gente segurava a mão do bichinho, gente. O menino queria se autorregular, né? Bom, comecei a procurar fonoaudiólogos, né? O normal, porque o menino não fala, a dificuldade está na fala. E aí, a fonoaudióloga me encaminhou, enfim, resumindo, recebemos o pré-diagnóstico. Pedro tinha 2 anos e 5 meses. E aí começou a Via Crucis. Eu não sabia quando a médica, a psicóloga falou, olha, ele está ele tem TEA, ele está no transtorno do espectro do autismo. E ele precisa de atendimento com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional. E eu, mas o que é isso? E você na polícia? Eu já na ativa ainda. Pedro tinha o quê? 2 anos e meio.
E ainda faltava aí uns anos para aposentar. Eu aposentei em 2014. Pedro nasceu em 2006 e o diagnóstico veio em 2008. Então, 8 para 14 ainda trabalhei o quê? Eu sou de humanas, gente. Ah, eu também não sei, Eu não. sou de humanas. Então, de 8 para 6 14, anos. 6 anos. Eu trabalhei mais 6 anos e foi na fase mais difícil da minha vida, Elaine, porque hoje Pedro está controlado, sob controle, medicado, né? Um Com amor, gente. terapias. Ele é. Menino alto, bonito. Ele Tá com é. 18, fez agora, Fez dia 20 de 18. Dia março, 20 né? de março fez 18 Não, anos. e eu lembrei e não falei, não liguei. E a Leide dia 15, gente. Mas da Leide eu liguei, mas do Pedro eu lembrei e não liguei. É muito próximo, né? E o médico queria tirar dia 15. Não, dia 15 é o meu, doutor. Tira outro dia. Tira o dia dele, deixa o dia para ele. 15 é o meu. E ele, é bom que faz só uma festa. Eu falei, não, a gente nem faz festa de aniversário. Eu gosto de viajar no meu aniversário, na verdade. Mas, enfim, então, eu ainda trabalhei por 6 anos. E foi na época mais difícil, porque foi na época que o Pedro estava no auge do autismo, a gente fala, que estava no olho do furacão, né? Nós estávamos mesmo naquele período que Pedro só corria, só gritava, só chorava, não sentava, nossa, e foi para a escola, aí aquela guerra com a escola, né? Porque nível 3 de suporte não verbal, a gente entende que é uma dificuldade muito grande também para as escolas, né? As escolas até hoje ainda não estão Preparadas. preparadas, e isso é uma realidade muito dolorida. E nós tivemos até uma reunião agora essa semana lá na Regional de Ensino do Gama, e eu fico muito triste, sabe? Porque eu olho assim para trás e falo, cara, pouca coisa mudou. Às vezes eu penso, nada mudou, piorou. E a gente precisa agir com muita rapidez e com muita eficácia. Eu ainda não entendi, Elaine, por que os nossos governantes estão nesse torpor. É um torpor. Parece assim, não está acontecendo nada, gente, está acontecendo e é grave, a situação é gravíssima. Quando meu Pedro nasceu em 2006 e quando saiu o diagnóstico dele em 2008, a prevalência era de 1 para 110. A cada 110 crianças que nasciam, um era autista. Hoje é 1 para 36. E daqui a uns anos E é um vocês para um, acham né? que o quê? Vai diminuir? Vai parar? Não, vai piorar. Então, eu não sei realmente o que os nossos governantes, aquelas pessoas que realmente podem fazer, eu não sei o que estão pensando ou o que estão esperando. Atingir a família deles, E talvez. talvez. Porque nós estamos agindo, né, Elaine? Eu agindo, Elaine agindo, outras mães tomando a frente, institutos se levantando, surgindo. E quem está fazendo pelo autismo realmente são as famílias, são mães, né? E no geral, mães e pais de autistas nível 3, porque a gente sabe a gravidade, né? A gente sabe o que a gente sofre. E bom, eu não preciso dizer para vocês que em 2008 um buraco gigantesco se abriu para mim e eu caí lá dentro, né? E comecei tratamento, fui nos lugares que podia ter o tratamento gratuito, nunca consegui nada gratuito, porque, né? O salário de policial civil nunca permitiu Pedro ter acesso a nenhum tratamento gratuito. Ou então, seja, eu tive que pagar tudo. Tudo eu tinha que pagar. Tudo, tudo, tudo. E esse tudo ter que pagar tem um preço. O autismo, ele é muito caro. Ter um filho autista é ter um rombo no orçamento todos os dias. É ter uma vida desregrada financeiramente. E eu, toda trabalhada no financeiro ali, bonitinho, acabou. Porque além de Pedro, tinha Lucas e Mateus. No auge da adolescência, com todas as demandas que um adolescente, no caso dois, exige, mas eu costumo dizer que eu não tenho filhos, eu tenho uma equipe. A primeira equipe multidisciplinar do Pedro chama-se Leide Araújo, Lucas e Mateus Araújo. E, claro, a minha mãe, que sempre nos apoiou. Inclusive, ela está lá agora com o Pedro. Minha mãe, ela entende de autismo, ela entende do Pedro, mais do que nós. E de autismo também, é incrível. Por quê? O amor transforma. E a gente Sim. fala, abraços que transformam vidas. O amor transforma. É impressionante como a minha mãe entende Pedro. Aconteceu até um episódio, talvez, se der tempo eu conte, semana passada.
E ela veio e deu o diagnóstico dela e eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, não acredito. Minha mãe tem 76 anos. Ela, Leite, tu é bestada mesmo, né? Tu não conhece teu filho, não? Ainda me pagou, sabe? Mas eu vou te falar, são tantas camadas de tantas coisas na nossa jornada, né, Leide? Que talvez é sempre isso, quando a gente fala de a gente se abraçar, da gente se acolher, é justamente nisso, né? Então, assim, a gente, né, nos bastidores aqui conversando, falando o quanto nós precisamos caminhar para o mesmo rumo, né? E aí não adianta eu brigar com a Leide, brigar com fulano, brigar com ciclano, por ego, né? Então a gente tá brigando por quem? Pelos nossos filhos, pelos direitos do meu, do seu, do nosso, né? Então, toda vez que a gente chama para uma audiência pública, para vamos lá mudar a lei, vamos procurar isso aqui não está comportando o meu filho, isso aqui não está no meu filho está amparado, mas o seu não, então vamos lá também. Então, a dor de uma tem que ser a dor de todas, né? E para os nossos governantes, a gente tem que falar que o autismo está para bater na tua porta se já não bateu. Então, para a gente precisa entender o quanto isso está adentrando os nossos lares, né? Então, assim, o autismo, ele adentrou a minha casa há pouco tempo, né? O meu esposo, eu já sabia que ele era autista, nós ficamos separados aí durante 2 anos e tudo, né? Pela rigidez dele, até mesmo de fazer a transferência de vida do Rio de Janeiro para cá, né? Então, houve muita resistência, né? O meu pai foi o pai do Miguel durante o período que nós estivemos juntos, justamente porque meu pai, ele percebia. Meu pai, antes de falecer, ele ficava assim, ele, minha filha, não tá, tem alguma coisa que Miguel não fala. Miguel, uma lembrança, assim, maravilhosa e gostosa que eu tenho do Miguel, ele não falava nada, e aí o Miguel, meu pai foi brincar com ele no quintal, né? Uhum. Aí meu pai, não, pode deixar que eu cuido. Eu falei, pai, o senhor vai dormir. Ele, não, não vou não. Daqui a pouco eu chego, só escuto meu pai, filha da mãe. Miguel pegou um balde de água e jogou na cara do meu pai pra acordar meu pai. E aí eu falei assim, é porque eu falei pra você ficar acordada. É certeza que ele fez por isso. Porque o Miguel sempre entendeu tudo. E Uhum. é uma coisa que eu gosto de ressaltar muito. Independente do nível de suporte do seu filho te entende. Eu fico com meu coração assim, quebrado quando eu vejo alguma mãe filmando. Ai, meu filho tá aqui, ele não entende nada porque ele não fala. Gente, calma, calma seu coração. A gente entende que cada mãe tem o seu processo de luto, são processos diferentes, são caminhadas Exatamente. diferentes, mas a gente precisa falar sobre o seu filho estar entendendo sim, né? Por mais que o Pedro tenha nível 3 de suporte, o Pedro sabe tudo que você fala, não é, Leite? Sabe, sabe. E muitas vezes participa, né? E lá em casa, eu me divirto muito. Antes mais, né? Agora o Lucas casou, já desde 2018 saiu de casa. E Matheus se tornou independente, também quis sair. E hoje eu entendo que o Matheus, eu olho e falo assim, eu acho que o Matheus saiu porque eu não deixava o Matheus em paz. O Matheus sempre foi muito participativo, porque como ele for é o do meio, então ele estava sempre mais próximo de mim, porque o Lucas tinha que estudar, tinha que trabalhar, começou a trabalhar mais cedo. Então o Matheus estava sempre junto, e o Matheus foi assim um cara responsável por, eu te digo, mais de 50% do progresso do Pedro. Porque eu estava trabalhando na época, eu trabalhava. E quando a minha vida financeira foi para a lama, eu tive que arrumar um outro emprego. Na contramão da mãe atípica, que sai do emprego para cuidar do filho, eu arrumei foi outro emprego. Então eu trabalhava de segunda a sexta na delegacia e sábado e domingo eu trabalhava na rua. Eu me tornei consultora de beleza, Mary Kay. Por lá eu fiquei 10 anos. E não tenho vergonha de dizer que foi com Mary Kay que eu paguei a minha faculdade, a faculdade do Lucas, a faculdade do Matheus. É um Porque orgulho. salário eu não tinha mais. Meu salário era tudo de empréstimo e tal. Enfim, porque, como eu falei, o autismo ele é muito caro. Ele é caríssimo. E a gente que nem tem direito, quer dizer, o acesso ao serviço público, ao atendimento gratuito, já é Restrito. restrito, já é limitado. Imagina se vai liberar para quem tem um salário bom. Então, o meu salário passou a ser 60% só para pagar tratamento de Pedro.
Os outros 40% era para Lucas, Mateus, comida, dentista, plano de saúde. Então, imagina. Então, cheguei num momento que eu virava para Deus e dizia assim: Deus, eu não quero, eu não posso, pelo amor de Deus, passar necessidade de alimentos, sabe? Porque a situação ficou muito difícil. Eu, mãe solo, com 3 filhos, sozinha. E foi quando surgiu essa oportunidade da Mary Kay e eu abracei com unhas e dentes. Eu falava assim, mas eu não sei vender. E a pessoa que fez o meu cadastro, na época, a Andrea e a Kênia. Depois veio a Denise e passou a tomar conta da minha unidade, porque aí eu rapidamente me formei diretora, quase ganhei aquele carro rosa, pontuei a metade, mas quando fui para outra metade, Pedro adoeceu e eu larguei tudo, joguei tudo pro ar. Mas fui muito feliz na Mary Kay. Mary Kay me trouxe muitos conhecimentos, me fez ver um lado que eu não sabia, que era o lado de empreendedora, de vendedora. Gente, eu sou uma vendedora nata. Eu comecei a aprender os gatilhos de venda, aquela coisa. Eu ficava numa felicidade. Meu Deus. Eu lembro que um dia lá em casa acabou o gás. E eu não tinha dinheiro. Não tinha mais dinheiro, não tinha nada na conta. E eu botei a mão assim, falei, meu Deus, Senhor, tem comida, não tem gás. E agora? Eu vou fazer o quê? E uma cliente bateu no meu portão, na sequência, e levou 2 bases e pagou à vista em dinheiro. Eu falei, gente, eu não acredito. Porque eu vendia muito fiado para as amigas, né, e tal. E naquele dia ela veio e eu comprei meu gás. É coisa de Deus mesmo, sabe? Tem muitas histórias, assim, da Mary Kay. E eu digo que eu sou abençoada, porque tudo que eu me propus a fazer, eu fiz bem feito. Porque a minha avó lá atrás me disse que tudo que eu quisesse fazer, eu fazia. E eu me tornei consultora de beleza Mary Kay, sem saber passar um batom, gente. Eu fui fazer curso. Eu tinha que falar de produtos de beleza. Eu, policial civil, na ativa, tinha que falar de produtos de beleza para vender. E eu vendia muito. Sábado e domingo, eu só tinha sábado e domingo para vender. Mateus e Lucas ficavam com Pedro. E eu ia para a rua, saía de casa 8 da manhã, chegava 8, 9, 10 da noite. E fui. E foi isso durante esse sistema bruto de trabalhar de segunda a segunda, foi mais ou menos por 3 anos seguidos. Seguida até eu me equilibrar um pouco e aí começar a me organizar melhor. Mas, graças a Deus, Lucas e Matheus se formaram, né? Hoje todos os dois são empregados, são servidores públicos também, os caras incríveis. E aí, falando do capacitismo, o Lucas e o Matheus, eles são muito responsáveis por essa questão do capacitismo em mim, porque eu era. Eu olhava assim e falava assim, eu não dizia, eu não, mas as minhas atitudes, então, o Pedro vinha colocar alguma coisa, eu corria lá para colocar o Matheus. Cara, deixa, mãe, por favor, ele tem que fazer. Às vezes o Pedro ia botar a roupa, eu ia lá e arrumava. Mãe, deixa o Pedro. Então, o Matheus e o Lucas, eles o tempo inteiro me chamando a atenção para esses detalhes. E agora, de domingo para segunda, Pedro acordou de madrugada, ele tá nessa fase do ataque à geladeira, sabe? O menino come, eu falo, para trabalhar é uma criança, mas para comer esmeril da França. O cara come demais. E ele acorda de madrugada com fome. Acho que também a medicação, né? Medicação. E aí, 3 horas da manhã, tá Pedro, eu ouvi um barulho, eu falei, gente, que é isso? Aí, acendi a luz, aí eu olhei a luz da cozinha, assim, olhei pela escada, tava ligada. Falei, gente, Pedro tá lá na cozinha. Aí desci, ele tinha pego uma xícara dessa aqui, tinha aberto a garrafa de café, colocou o café, o leite, pegou o pão e estava lá em pé, lá na cozinha. Nem sentou na mesa, estava em pé lá, molhando o pão e comendo. Aí eu cheguei e falei assim, engraçado. Sabe preparar o leitinho, o café. Porque quando eu sento pro café, eu e ele, eu sempre que coloco. Olha isso. Eu sempre coloco. Mas ele tá ali vendo, o cara é visual, né? Então já aprendeu. Só que ele não faz. Sabe por quê? Porque eu tô lá pra Mamãe tá fazer. fazendo. Aí eu cheguei e falei assim, tá sabendo abrir garrafa, preparar café, tá chique, hein? Elaine, ele fez assim, ó, comendo aqui, fez... Gente, eu fiz desse jeito. Eu baixei, tinha um tamborete, assim, que eu tenho um tamborete para subir, para pegar as coisas no alto, né, que eu sou muito alto, 1,5 m. E aí eu comecei a rir desse jeito. Eu falei, não acredito que você tá me tirando desse jeito. Tirando onda, assim, sabe? Tipo, nossa, como assim? Botar um leite com café, eu não vou saber. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente se depara com umas mães com esse comportamento, o que a gente sabe que é natural.
Mas nós que já estamos com uma experiência um pouquinho a mais, a gente está aqui para ensinar e dizer, mãe, dá oportunidade. Porque se você não der oportunidade, ele não vai aprender. Ou Sim. então vai demorar igual o filho da Leide, com 18 anos, botar o café. Porque ela passou 18 anos fazendo a xícara do café com leite para ele. Então, se eu tivesse deixado mais tempo, ele mesmo está fazendo. Mas ele fez também pela repetição, de tanto me ver colocando, Sim. ele sabe. Só que eu não dou oportunidade. E a gente precisa estar atento aos mínimos detalhes dos nossos filhos, né, Elaine? Aos mínimos detalhes, porque eles são capazes. Eles têm as limitações, mas também têm as potencialidades. E a gente tem que dar essa oportunidade e entender o momento. Entender o momento. Às vezes, também tem os pais que querem que os filhos façam determinada coisa que eles ainda não têm a maturidade para fazer. E é uma coisa que eu falo, Leide, que pra mim é muito delicado ainda quando eu vejo as pessoas podando, né? É como se a criança fosse uma árvore gigante, né? E o pai tá cortando para fazer virar um bonsai, né? Tem que ficar pequenininho, tem que ficar do tamanho que eu quero, né? Eu falo, Miguel, essa semana falou que ele vai comprar uma moto. Quando ele ficar grande, ele vai ter uma moto, que ele vai andar rápido. Eu falei, meu filho tem 5 anos. Então, e tudo eu falo pra ele, você pode, você consegue. Miguel não tem uma terapia hoje. Miguel não tem acesso à terapia, né? É tudo que eu mais quero, é que o Miguel tenha acesso a Uhum. todas as terapias, a fono, a terapeuta ocupacional. Miguel essa semana não tá comendo. E aí a gente passa por altos e É. baixos, né? Mas quem faz terapia também passa. Sim, Mas a terapia, claro, é sim, um. sim. E aí eu falo assim, o tanto que pra mim eu não tenho, é porque assim, tudo que a gente fala, o pessoal agora criou palavras bonitas pra poder dizer, né? Fala que isso é romantizar. Eu não romantismo o autismo. Mas eu falo que o autista, ele ensina coisas pra gente que nós perdemos ao longo dos anos. Sim. Que é aquele lance, a gente quer tanto que nosso filho tenha contato visual. Gente, a gente não tá, a gente tá agitado, a gente quer celular, a gente quer mexer e tal, né? A gente tá acelerado. E o autista não, ele faz, calma, não precisa disso tudo. É verdade. Não precisa nessa rapidez, sabe? Vai com calma. Então, eu falo, o meu filho, ele é um veículo que tá me conduzindo, mas ele é o freio. Sim. E sem o freio, que carro funciona sem o freio? Os nossos filhos, eles têm a capacidade de nos colocar em velocidades, em tempos É maravilhosos. verdade. Eu tenho certeza que lá atrás você pensou que era um Fusca e a sua avó fez você falar, você é uma Ferrari. Porque você tem essa capacidade. Então a gente tem que se atentar às coisas que nós falamos para os nossos filhos. Então, seja ele neurodivergente ou não, ele vai ter o potencial É dele. verdade. E a gente não pode ficar exigindo que seja no nosso tempo, né? Eu vejo às vezes mães, hoje eu evito muito colocar qualquer coisa do Miguel, porque sempre tem aquelas mães que acabaram de ter o diagnóstico, ou que estão naquele anseio Sim. do falar, né? Ah, eu queria que meu filho falasse. Mas eu também passei por um processo difícil com o Miguel. Então foram 2 anos eu sozinho, sendo mãe atípica, vivendo de um BPC. Uhum. Né? Então, assim, tendo os meus cachorros, tendo o meu filho, tendo a casa, tendo que resolver coisas de inventário, coisas que demandam tempo emocional e dinheiro, Sim. né? E as pessoas não conseguem entender. E aí, quando a gente fala que conseguiu o BPC, nossa, então você tá bem. Com R$ 1.400, amor. Tô rica. Né? Tô Então, rica. assim, não dá, não dá. Então, todo mundo acaba abrindo mão de alguma coisa, Uhum. né? Então, quantas vezes você foi chamada de mãe do Pedro e não de Leide, né? Nossa. Quantas vezes você se anulou para poder vir o seu filho, né? E aí, sobre essa fênix, que eu olho para sua história, eu vejo uma fênix enorme, porque você foi de uma mãe, né, que tinha toda uma vida estruturada, passou por tudo, né? Veio depois a Tudo Azul e Sim. agora o Instituto Paz, né? Que é Pedro Araújo.
Dos dos Santos. Santos, né? E aí esse instituto maravilhoso, e eu falo que o quanto for necessário, o quanto for preciso, a gente se reestruturar, dar novos ares para nossa vida, isso é tão fundamental, né? Então, assim, pessoas ficam questionando, mudou, por quê? Por que mudou? Porque mudar é necessário. A gente não pode ficar numa bolha achando que nada pode mudar. Se amanhã ou depois o projeto incluir mudar de nome, a gente vai mudar, porque se faz necessário a mudança. Assim como seu filho cresceu, com certeza Tudo Azul cresceu para o Instituto Paz. E eu tenho muito orgulho, Leide, de ver você, uma mulher, crescendo com o seu projeto, sabendo de tudo que já passou, de pessoas que passaram na sua vida, na sua trajetória, e hoje você está aqui, né, vindo prestigiar a gente aqui no nosso Pode Incluir, mostrando para as Imagina. pessoas. E é uma coisa que, além da gente falar do Instituto Paz, né, ela vai dar uma pincelada ali falando sobre a Tudo Azul e Sim, essa transição, mas a gente vai falar sobre a nossa saúde mental, né? Que eu acho que é muito importante, principalmente a saúde mental das pessoas de lideranças, né? uhum, Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pautar e vocês precisam entender e olhar pra gente como seres humanos. Nós somos seres humanos, temos os nossos o nosso querer, o nosso gostar, o nosso sim, não gostar, e eu acho que isso precisa ser respeitado. Né? Então, eu queria que você falasse ali um pouquinho dessa transição da Tudo Azul para o Instituto Paz. sim. Obrigada pelos elogios. E realmente não é fácil, mas não é impossível. E eu nunca tive medo de mudanças. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta às mudanças. E eu adoro mudanças. Eu também. Eu acho que quando você exauriu, quando você já foi por passou por todas as possibilidades e você se vê sem perspectiva, tem que mudar. E não tem problema nenhum, porque mudar, de certa forma, é um recomeço. E recomeçar é importante. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, as meninas falavam, eu odeio segunda-feira. Eu tinha umas coleguinhas, sempre de poucos colegas também, nunca fui de muitos amigos, eu fui muito popular. Então, as colegas ali falavam, do lado falavam, eu odeio segunda-feira. E eu olhava assim, eu falei, gente, eu amo segunda-feira. Eu falei, assim, tu ama segunda-feira por quê? Eu falei, porque eu vejo sempre a segunda-feira como recomeço, como reinício, como uma nova semana, um dia que começa, que encabeça uma semana com mais 6 dias que vem, né? Então, o domingo ele é importante para a gente se reabastecer, principalmente espiritualmente. No espiritual, eu acho que o domingo é do reabastecimento espiritual, mas a segunda é o dia do recomeço, é o dia do vamos embora. Então, Uhum. eu amo a segunda-feira. Eu não tenho Eu problema nenhum com também. isso. Eu amo a segunda-feira. E aí, eu aprendi que, com a minha avó também, com a minha mãe, eu tenho mulheres fantásticas na minha família. São mulheres incríveis. E eu aprendi com todas elas, mas principalmente com a minha mãe e com a minha avó, que a gente não pode ter medo de mudar. A gente não pode ter medo de recomeçar. Jamais. E a história, vou falar rapidamente um pouquinho da história da associação. Nós demos os primeiros passos ali entre 2010 e 2011. Quem encabeçou o movimento foi a minha amiga Gisele de Freitas. Ela é mãe de 2 autistas. E a Gisele de Freitas é uma mulher incrível, incrível, impressionante, maravilhosa. E ela mora com os pais, né, no mesmo lote. Ela que cuida também dos pais já idosos. E 6 anos depois dela encabeçar esse movimento, que foi um grande movimento, que foi um marco nas nossas vidas, né? A Associação Tudo Azul foi um marco na vida de muita gente, de muitos pais, de muitos adolescentes, de muitas crianças, de muitas famílias. Foi um marco na minha vida. E quando chegamos agora em 2021, nós tivemos a pandemia em 2020, e nós temos o projeto de atendimentos terapêuticos que iniciamos lá em 2018, que é um projeto que atende ali em terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e psicopedagogia. E já tivemos aí a musicoterapia também, hoje sem musicoterapeuta, por enquanto. Mas nós tivemos aí essas 6 modalidades terapêuticas num projeto dentro de uma associação formada por pais. E uma vez num dos palanques lá
lá do nosso Senado, do Câmara dos Deputados, não lembro, eu falei assim, se uma mãe cheia de dores, cheia de preocupações, endividada, quebrada, tanto financeiramente como emocionalmente, conseguiu montar um projeto para atender 20 crianças, o meu filho mais 19, e com 2 meses tínhamos 40, e com um mês tínhamos 40, com 2 meses tínhamos 80 meninos, e com um ano a gente tinha fila de espera, por que é que o governo não consegue? Uhum. Esse foi o meu questionamento. E nós montamos, né, implementamos esse projeto de atendimentos terapêuticos lá em 2018, em maio, fazendo 19, 21, 22, 23, 24, 6 anos agora, em maio. Eu sou de humanas, gente, por isso que eu fico contando os dedos. E aí nós montamos, elaboramos e implementamos e, graças a Deus, atendemos muitas famílias. Mais de 600, 800 famílias já passaram pelo nosso projeto, né? E hoje está aí com 250 crianças sendo atendidas diariamente, segunda a sexta, gerando emprego, inclusive. E aí montamos, elaborei e tal. Eu assumi em dezembro de 2017. Gisele renunciou do cargo porque ela teve demandas pessoais e ela não conseguiu mais ficar à frente do movimento. E eu assumi em 2017 e ficamos com a associação até 2023, dezembro de 2023, 6 anos, né? Bom, em 2020 veio a pandemia e o nosso projeto de atendimentos terapêuticos ficou no online 3 meses. Desses 3 meses, as famílias começaram a reclamar, porque como é que a gente vai fazer tratamento de criança e pré-adolescente autista no online? Então não tinha como. Então nós voltamos para o presencial ainda em 2020, em junho de 2020. E 3 meses depois eu tive um episódio de crise do pânico. Indo para casa, eu estava sem carro, eu fiquei um ano. Esqueci de falar que eu tive que vender minha casa depois, na época daquela problemática toda financeira, eu tive que vender minha casa. Hoje eu moro de aluguel, inclusive, ainda não consegui ainda comprar, mas vou conseguir comprar outra casa. Amém. Mas perdi minha casa e na ocasião da pandemia eu estava sem carro. E eu saindo, assim, eu tinha muito medo de pegar o Covid na época de 2020, todo mundo tinha, né? Sim. E eu sou hipertensa. Eu, né, tava já com suspeita de pré-diabetes e tal. Eu falei, gente, se eu pegar a Covid e morrer, meu filho vai ficar com o quê? A minha preocupação, né? Sim. Esse medo, esse fantasma da morte. E aí eu tive indo para casa, no meio da rua, eu tive eu quase desmaiei. Tive uma tontura muito forte e agarrei meu filho. Eu falei, meu Deus, se Pedro se soltar aqui, ele vai correr para peixe, vai ser atropelado. Aquilo me deu um pânico e me deu um pavor de achar que eu estava com Covid, de achar que eu estava com falta de ar. E eu quase desmaiei mesmo, mas graças a Deus me recuperei e fui andando bem devagarinho para casa. Chegando em casa, eu entrei, eu tranquei o portão, tranquei minha porta, eu fiquei lá uma semana chorando, sem conseguir sair dentro de casa. E quando eu falo que a minha equipe de apoio, meus filhos, são uns caras incríveis. Lucas já tinha casado, Matheus em casa, me vendo daquela forma. Ele falou assim, pô, a gente já passou por tanta coisa. E a minha mãe, eu nunca vi minha mãe assim. E aí ele chamou o irmão, chamou minha nora, chamaram minha amiga da igreja, e eu sei que uma semana depois fizeram um mini culto lá em casa, me chamaram para a realidade, e aí eu melhorei. Não foi uma crise de pânico, foi um episódio apenas, mas foi uma situação bem delicada. E aí eu comecei a repensar, Elaine, nessa época, eu falei, cara, eu vou pegar meu filho e vou fazer o que eu sempre planejei fazer. Sempre, desde que eu aposentei, já tem 10 anos. Eu vou morar na praia uns 2 anos, uns 3 anos, num lugar onde tenha um tratamento para autista, porque no restante do país, por incrível que pareça, as pessoas estão se movimentando e sim, coisas muito boas estão acontecendo. O contrário aqui do nosso Distrito Federal, né? Como diz lá o repórter do nosso quadradinho, parece que as coisas estão assim engasgadas. Mas eu pensei, cara, eu vou para o estado, vou morar lá uns 2, 3 anos com o Pedro, vou limpar minha mente. E era isso que eu ia fazer. Eu falei, vou passar a associação para alguém e daí eu vou viver minha vida. Beleza. Só que, 2020, né? Final de 2020. Aí foi para 2021
E aí, não deu certo de passar adiante, enfim, foi uma outra história longa. E aí, chegou no final do ano, eu falei, cara, eu vou fechar o CNPJ ou vou entregar para alguém. 2021. Eu não dou conta mais de gerenciar o projeto. Tava muito grande, era muita gente, era muita coisa. Terapeuta, demanda com terapeuta, demanda. E era uma empresa que não tinha lucro, só tinha gasto. Pegava o dinheiro, distribuía e acabou. Não tinha lucro e eu ainda tirava o pouquinho que eu tinha do meu bolso, né, para ajudar o projeto. Aí me deu um piripaque lá, mas enfim, resolvemos aí criar o Cred. Falei assim, olha, vou abrir um outro CNPJ e aí você cuida desse projeto. E aí, na ocasião, chamei uma amiga, ela não quis, chamei outra amiga, não quis, ninguém da diretoria quis, aí eu fui para fora da associação. Chamei quem? Minha nora. Estava ali, sem fazer nada, com um filho pequeno, aí ela quis, aceitou, inclusive está hoje, até hoje, com o Cred, tocando o Cred. O Cred é o nosso maior parceiro, o Cred é que administra o nosso projeto. Ok. Fica ali na Mas é frente do independente. Sesc, do É, Gama, né? ali do SESI. SESI. SESI, ali no setor norte. Tá lá desde 2021, novembro de 2021. Ok. Falei, agora eu vou cuidar da associação. Só que aí então as coisas não aconteciam, não aconteciam. E o que eu quero, a minha intenção hoje é ampliar os atendimentos. É ter o braço do governo, é ter essa facilidade de poder chegar e falar, ó, tá aqui meu projeto, né? Aqui está o meu estatuto, me permite isso aqui e tal. E aí veio a ideia, na verdade, no ano passado, 2023, me veio novamente a vontade de ir embora e fechar o CNPJ, ninguém queria assumir. E a vice-presidente, a Samara, chegou para mim e falou, amiga, tu não vai fechar a CNPJ, não. Tu não vai embora, não, porque Deus que te colocou aqui. Isso aqui é um projeto de Deus com você. E as pessoas precisam de você aqui, Leide. As famílias precisam de você. O que você vai fazer, amiga? Ela me falou isso. Você vai transformar em uma associação instituto. A Samara, ela é advogada, né? Muda o estatuto e vamos, minha filha, vamos embora, vamos crescer. Porque as pessoas precisam de você, as famílias autistas, a comunidade autista precisa de você. E beleza. Cara, e realmente é Deus. É Deus que ele me direciona para todos os lados. Deus me direciona para todos os lados. Quando eu tô aqui para desistir, ele me dá uma lapada aqui, me dá uma levantada, que eu falo, meu Deus, é por aqui mesmo. E vou. E aí veio a ideia também, já que a gente ia mexer no estatuto, também mexer no nome. Por quê? Associação Tudo Azul. Nós fomos muito felizes na associação com esse nome, com a logo, com tudo. Muito. Porém, chega um momento de mudança. O que eu fiz? Fui na Gisele. Gisele, assim, assim. A idealizadora da associação, na verdade, foi Gisele. Ela foi a fundadora e eu cofundadora com com mais um casal de amigos. E aí passei a situação para ela. Ela falou assim, amiga, você é presidente da associação. Amiga, a minha passagem lá já foi, aconteceu. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu estou aqui para te apoiar. Você pode fazer o que você quiser, mudar estatuto, mudar nome. Eu assino embaixo. Falei, pronto. Então, beleza. E aí, vamos pensar no nome. Veio o primeiro nome, era IPAS. IPAS, Instituto Pedro Araújo dos Santos. Por quê? Me veio no coração que eu tinha que colocar o nome do Pedro. Porque é por ele. Se não fosse por Pedro, eu não estaria aqui. Sim. Não tinha a menor condição. Então é por ele. Para ele e por ele. E o Pedro, é ele que representa todos os autistas que já passaram, que estão e que vão passar por nós. Então ele é o responsável por tudo isso que está acontecendo. E eu vou até um pouquinho agora na vaidade. E todos os dias, Elaine, todos os dias, quando eu acordo, eu tenho pregado assim no meu quarto, um mini banner, porque todos os dias eu quero olhar para esse nome e lembrar que eu não sou importante aqui. Eu sou necessária. Eu sou o instrumento. Importante aqui é o Pedro e todos os autistas que precisam de nós. Eles são importantes. E eu tenho que todos os dias repetir isso para mim, para que a vaidade não tome conta desse corpinho, desse coração, dessa mente, desse espírito.
Porque a vaidade, ela é traiçoeira. Ela vai, ela vem e ela toma conta. E quando a vaidade se Instaura. instaura, se toma conta da gente, acabou. Nós viramos, sabe o quê? Nada. Fantoche. Ninguém. Fantoches. Acabou. Acabou. E aqui nós temos que deixar bem claro, nós temos que ter bem claro, Elaine, o nosso objetivo, a nossa missão. Qual é? O que nós queremos fazer? O que nós queremos fazer pelas pessoas autistas? Eu tenho tudo desenhadinho, projeto tudo. Caladinha, tô correndo atrás de tudo como instituto agora, e nós vamos conseguir, Amém. tá? Então, Vai a vir gente... essas verbas aí Sim, que estão paradas. Elas vão vir, elas já são nossas. Não, Só e uma tem coisa que chegar aqui no instituto. eu vou te falar, Leide, pra mim, o que é mais impressionante é que você ainda não assumiu nenhuma pasta do Distrito Federal. Você tinha que estar representando os autistas, as pessoas com deficiência. Você tem que estar representando governantes de Brasília, Distrito Federal, ali do quadradinho. Por favor, enxerguem essa mulher na totalidade dela, né? Então a gente precisa trazer pessoas de liderança para estarem ali à frente. Né? A gente não pode fingir que essas pessoas não estão ali e colocando os nossos queridinhos, nossos favoritos. A gente tem que colocar a pessoa que tem ali o know-how, né? Que tem a capacidade para poder estar atendendo. Não existe isso, vocês não terem uma pessoa, né, na categoria da Lady, né, que tá ali no Gama, e quem mora no Gama ama, né? Então, Quem ama, mora no Gama. então, gente, por favor, sério, vocês que me escutem aí, por favor, a Lady tem que assumir alguma pasta. Oh, minha amiga. Eu acho que é algo assim, a gente tem alguns representantes maravilhosos, temos o pessoal do Moab, Dr. Edilson, Fernando Cota, temos a Samara. Gente, a gente tem várias pessoas para poder representar ali, mas eu acho que nada melhor do que uma mãe, né? Uma pessoa que tá a fundo ali, aprendendo e trazendo para as crianças, para as famílias, algo essencial. Então tá aqui, ó, declarado que o projeto Incluir é a favor dessa mulher assumir uma pasta. Arrume seu tempo, se vire, mas assuma uma pasta no Distrito Federal, que a gente precisa de pessoas com capacidade. E isso você tem de sobra, Leide. Graças a Deus. E eu não vou deixar de receber esse elogio, não. Eu tenho mesmo, porque eu tô sempre aqui, né, segurando na mão do meu Senhor Jesus Cristo e dizendo: capacita-me e me guie, sabe? O tempo inteiro. E eu sei que Deus me deu muita inteligência mesmo, sabe? Eu olho para trás e eu falo: caramba, cara, olha o quanto eu já trilhei, olha o quanto eu já caminhei, olha o quanto eu já caí, me levantei, quantas e quantas vezes. E estou aqui, claro que ainda a gente tem que conquistar muito. Obrigada, né, pela pasta, mas eu acho que ainda não é o momento, quem sabe lá na frente, mas ainda há muito o que fazer aqui. Sim. Como eu te falei, a gente ainda está num torpor. Eu vejo esse torpor, é um torpor dos nossos governantes, e eles precisam acordar a gente, não é brincadeira. Meu filho nasceu em 2006, era 1 para 110, nós estamos em 2024, 1 para 36. Tá faltando mais o quê? Né? Tem aí o doutor Edilson que corre atrás, está correndo atrás, né? Tanto da implementação do Centro de Referência de Autismo, e eu digo, cara, se o governo hoje conseguir construir um centro de referência em cada cidade satélite, ainda assim, né? Para desafogar, ainda assim será necessário o braço das ONGs, o braço das instituições, porque é autista demais e estão praticamente sem nada, estão no limbo, sabe, sem tratamento, sem médico, crianças ficando 3 anos na fila aguardando uma consulta com o neuropediatra, Elaine. Aqui, ó. Então, isso é inadmissível, cara. Crianças na escola sem monitor, sabe? Professores ali, que a gente fala, escola, mas o professor também, de certa forma, ali precisa muito de apoio. Sim. Por quê? A gente exige deles e eles muitas vezes não têm como responder, porque não vem
não tem o apoio para eles também. Não estou defendendo nem vitimizando, tá? Sim. Eu não vitimizo professor, eu não vitimizo criança, não vitimizo. Eu acho que a gente tem leis que precisam ser cumpridas. E se não forem cumpridas, quem não cumpri-las tem que responder criminalmente. Sim. Tá? Porque enquanto não responsabilizar aqueles que não cumprem com as leis que temos, Brasil é vanguarda em leis, pelo amor de Deus, o tanto de lei que tem nesse país, mas não são cumpridas, do que adianta tanta lei? Então, enquanto não... Ai, mas o que a gente faz para que essas leis saiam do papel? Simples. Começa a responsabilizar quem não as cumpre. Diretor de escola não cumpriu, responsabiliza. Secretária da Educação não fez cumprir, responsabiliza. Sim. Sabe? Vai responder. Secretária da Saúde não cumpriu com a lei, vai responder criminalmente. Quero ver. Porque é simples demais. Ai, foi uma fatalidade. Ai, foi um fato isolado que aconteceu com uma criança autista dentro da escola. Não. Que fosse Não. o filho dele, seria esse importaria? Seria fatalidade? Na verdade, é irresponsabilidade, é omissão, tá? Não estar vendo ou não estar querendo ver a situação real da pessoa autista no Distrito Federal e no Brasil, mas principalmente aqui, nós estamos falando daqui. Então, e também apoiar as ONGs, né? Não implementa nada, nenhum centro de referência para autista, não apoia as ONGs, não faz nada, né? Infelizmente. Estamos na luta, né? Mas precisamos. E quanto aos nossos movimentos, a gente tem que se unir. Eu digo sempre, cara, não tem que haver competição no autismo. Não tem que haver essa confusão de, eu sou mais, eu faço mais. É cada um do seu jeito, cada um no seu quadrado e cada um realizando o trabalho que tem que ser realizado. Eu vou sempre repetir isso, nós não somos os mais importantes aqui nesse contexto. O importante é a pessoa autista. A gente está aqui para trabalhar para eles e por eles. Se você não tiver isso claro na sua cabeça, no seu coração, cara, sai daqui. Não inventa de encabeçar movimento, de liderar nada, não. Se você é liderança dentro da comunidade autista, entenda. Nós não podemos entrar numas de competição ou de concorrência. Imagina, nós não somos empresa para estar concorrendo, não. A gente precisa estar unido, de mãos dadas, e um apoiando o outro. Eu estou aqui para apoiar a Elane, eu estou aqui para apoiar o pessoal de Santa Maria, Samambaia, Cruzeiro, Braslândia, de onde for. Sabe, a gente precisa se unir para ajudar verdadeiramente as famílias. Se essa é a nossa missão, a sua, a minha eu sei que é. E uma coisa assim que eu vou te falar, Leide, que a gente não tem uma saúde financeira dentro dessas instituições, porque a gente realmente trabalha, Sim. Né? A gente sabe que existem instituições que estão aí abertas, só ganhando, né? E a gente que realmente está trabalhando, não temos isso. Mas eu te falo que, para mim, o que é um divisor de águas são pessoas facilitadoras. Eu tenho o Brasil Center Shopping, que é um shopping maravilhoso aqui em Valparaíso, que me abraça. Nós temos o Área Cowork, estamos aqui num estúdio. Gente, eu não teria condições nenhuma de arcar com isso aqui. Com essa estrutura, com as pessoas, não teria. Pois é. Então, assim, e aí tem pessoas facilitadoras. Pessoal do Gama, vamos fazer um convite a vocês. Você que tem um escritório aí, que você tá fechado, a gente sabe que tem muita gente que tem empresários aí, tem muita loja, muita coisa em shopping, em área comercial. Ajude um projeto desse maravilhoso. Saber que você que está ajudando pode ganhar até certificações para sua empresa se você trouxer um projeto social. Sabia disso? Eles podem ter certificações do ISO 14000, 9001, enfim. Corram atrás, mas ajudem. Então, é claro que a gente precisa das contrapartidas, a gente sabe, né? Mas eu ainda acredito no ser humano que possa fazer o bem, né? De dar uma estrutura ainda maior para o Instituto Paz, que é um instituto maravilhoso, que tem a sua sede lá no Gama, né? Gama o que ali? Nós estamos com o nosso escritório lá no Gama Setor Central, do lado do supermercado Comper. Pagando um aluguelzinho básico lá. Pois é, e a gente precisa de um espaço maior, porque é para as mães, para ter acolhimento na sala, Exatamente. é para as mães terem um espaço mais confortável, né? Então, assim,
Tudo a gente vai fazendo de tudo para poder enxugar. Então, se você não tivesse esse custo, por exemplo, com aluguel, você não estaria colocando combustível para poder resolver outras coisas, né? Pagando alguém para poder ficar ali, né? Mais tempo. Sim. Então, assim, é a gente poder pensar no que você pode ajudar. Então, eu tô dando alternativas para vocês, a empresários do Gama, vocês que querem ajudar o Instituto Paz. E aí, o Instituto Paz também tem a contrapartida ali, junto com o pessoal do CRED, né? Como é que é o nome do. Me falhou agora o nome do. Nota fiscal? Não, que a pessoa ajuda a pagar para a pessoa. Campanha Doando Afeto? Doando Afeto, gente, desculpa. Aqui. A campanha Doando Afeto é algo sensacional. Vocês que querem estar ajudando. Gente, olha só, vou ler aqui para vocês. Conheça a campanha Doando Afeto. Hoje, o nosso maior desafio é levar atendimento para aquelas crianças que estão totalmente desamparadas. Qualquer pessoa poderá ajudar crianças que estão em situação de vulnerabilidade, sem acompanhamento terapêutico algum. Como funciona? Os atendimentos serão custeados por uma pessoa ou uma dupla, os quais irão adotar uma ou mais crianças. A intenção é que o doador acompanhe a família e o desenvolvimento da criança e, principalmente, queremos que ele doe afeto, amor, carinho, atenção. Os doadores receberão a nota fiscal do valor doado para declararem no imposto de renda. Exatamente. Gente, é algo que você pode fazer de contrapartida, de você poder ajudar a fazer o bem sem olhar a quem. E ainda mais você vê uma empresa séria, idônea, que está aí há muito tempo, não é à toa. Por mais que houve esses questões de saúde, enfim, é porque realmente a gente não aguenta muita coisa, muita pressão, né? E é uma coisa que eu quero muito focar agora, Leide, é o quanto nós estamos olhando para nós como mulher, como ser humano, como pessoa. E vocês que frequentam o Instituto Paz, o quanto vocês estão sendo suporte para a Leide também. Assim como quem vai lá no Projeto Incluir ou na AFAI, que é a Associação Famílias Atípicas Internacional, lá no Brasil Center Shopping, o quanto vocês estão olhando para mim, para Ana, não somente como um objeto de ajuda, de Sim. apoio, mas como ser humano. Porque às vezes a pessoa tá vendo que você não tá bem e tal, e a pessoa tá jogando e mandando e fazendo, e às vezes a gente não tá preparada. A gente não tá estruturada naquele dia, naquele momento. E às vezes a pessoa olhar pra gente e falar assim: Leide, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Você precisa do quê, minha amiga? Deixa eu te servir agora. Porque, gente, é lindo, é lindo. O trabalho que nós fazemos é lindo. Eu amo fazer o que eu faço. Tenho certeza que a Leide, o que ela tá fazendo é porque ela ama. Porque dinheiro a gente não recebe. Isso é fatal. A gente não recebe. A roupa que eu tô usando foi porque uma vizinha minha me deu. Porque nem roupas eu tenho direito. E a gente sabe o quanto isso é cansativo. A gente tem que pensar na mulher, na esposa, na mãe, tem que cuidar de casa, manutenção do carro, é tanta coisa. E aí, como é que as pessoas olham para a Leide? E eu quero que todo mundo que esteja assistindo agora, que frequente o Instituto Paz, não vá só buscar, mas também leve, sabe? Leve um abraço, leve um cafezinho, fala, Led, cheguei aqui, ó, fiz um bolinho lá em casa, trouxe aqui quentinho para você. Porque esse conforto, esse suporte, ele é fundamental. Eu falo que as coisas que eu mais amo ganhar a Tônia é uma voluntária nossa, ela tem 70 anos. Ela vai, ela dirige. Ela foi comigo lá na inauguração lá do Da espaço. salinha. E aí a Tônia, ela chega com ovos que ela mesma lá produz lá na casinha dela, lá com as galinhas dela, traz jabuticaba, traz um monte de coisa. Gente, eu acho a coisa mais fofa do mundo, porque é realmente algo que a gente vê da pessoa vir, trazer ali, e isso é muito legal, isso é muito legal, a gente ver pessoas ajudando outras pessoas, né? Então, assim, saibam que a gente não vive só de amor, a gente vive também ali da prosperidade, de fazer as coisas, de correr atrás. A gente precisa disso, né? Então, assim, que vocês possam sempre estar ajudando, né, o Instituto Paz e a Leide. Principalmente a Leide, né? E ver o quanto isso
pode transformar a vida de uma pessoa, né? Leide, eu queria saber qual que é o seu Pix lá do Instituto Paz? É o É o número... nosso CNPJ. É o Eu vou CNPJ? anotar aqui também para os meninos colocarem aqui na CNPJ, que eu esqueci aquela hora. Tá. Pix. Aí, Gente, de verdade, vocês precisam conhecer. Mais uma vez eu vou falar aqui do Elton Mark. Olha que gracinha pra ele. Aqui o trabalho dele. perdoe-me. E aqui vem falando um pouquinho. Vocês que estão aqui pelo Valparaíso, passa lá no Projeto Incluir, que a gente vai te entregar um folderzinho desse para você conhecer também. E lá é voltado bastante para adolescentes, né? E essa é uma... Hoje nós atendemos crianças de 0 a 12 anos. Uhum. O novo projeto é que será voltado aos adolescentes de 13 e jovens até 21. De 13 a Bacana. 21. Esse projeto está no forno, está quentinho. Esse nós estamos batalhando por emenda parlamentar e batalhando por um local. Porque como nós vamos trabalhar tanto internamente com atendimentos em salas fechadas, como a céu aberto, porque nós vamos ter aí a hortoterapia Ai, que delícia. e as atividades esportivas, desportivas, né? Então, nós vamos precisar de espaço, a gente também está lutando para conseguir um espaço para que a gente consiga atender os meninos, tanto interno quanto externamente. A gente vai trabalhar com esses adolescentes aí em várias modalidades terapêuticas e vivências terapêuticas, né? Nossos adolescentes e jovens, Elaine, estão trancafiados em casa. Sim. Estão enclausurados, presos num celular, num computador, numa televisão. Sim. E alguns atentando contra a sua própria existência. Que a gente não pode falar muito, sim. né? Infelizmente. Mas é isso que eu quero evitar. Eu fiquei muito tocada, a gente já estava com esse projeto desde o ano passado, mas agora em janeiro eu fui socorrer uma família, os adolescentes, né? Teve um problema lá e a gente foi para socorrer. E eu fiquei uma semana chorando, nervosa, porque eles precisam. Eu estou repetindo isso em todo lugar que eu vou também. Nós não fomos programados para vivermos trancados em casa. Sim. Nós fomos programados para viver em sociedade. Nós fomos programados para viver com aquilo que a gente chama de interação social. Todos nós precisamos. Adultos, crianças, adolescentes, idosos, todos nós precisamos. E de preferência com os nossos pares. É meio que impossível fazer interação social com uma criança e um adulto. Uma criança e um adulto o tempo inteiro. Criança, você está com criança, adolescente com adolescente, cada um na sua faixa etária, porque realmente funciona. A interação social, ela precisa existir na vida das pessoas. Sim. E, Leide, então vocês viram que eu já estava antecipando ali, não é só uma sala, não. A gente precisa de um espaço grande, uma escola, um espaço aí, eu não sei, né? Tem muitos prédios no Gama que estão ociosos, enchendo de mato e cocô de cavalo. O povo bota os cavalos lá para cagar. É difícil, é difícil. E nada acontece. Aí não serve a comunidade, um espaço público maravilhoso que não serve para a comunidade local. Porque simplesmente não tem funcionário para trabalhar lá e está fechado. E nós estamos pedindo, solicitando justamente esses locais, porque no Gama nós temos vários. E nós precisamos, não é coisa grande, não. Nós precisamos, nós vamos conseguir. Porque é uma causa nobre, é uma causa justa, e os adolescentes e jovens precisam desse apoio. E não só Leide. Eu acho que cada pessoa precisa abraçar o autismo, precisa abraçar as pessoas com deficiência. Cada pessoa tem responsabilidade, sim, sobre uma pessoa. Escolha um e se responsabilize, porque nós precisamos dessa responsabilidade, desse amor, desse carinho, desse acolhimento. A gente precisa acolher essas famílias e é urgente, é urgente, é urgente. Sim. E eu vou falar mais ainda sobre essa responsabilidade de todos, né? Quando a gente fala sobre fazer o bem, gente, isso é bíblico. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então a gente tem que pensar no aqui, no hoje, nas pessoas que estão agora,
né? A gente não Verdade. sabe do nosso destino, a gente não sabe o que a vida nos espera. Hoje você tá bem, amanhã você pode não estar, mas enquanto você estiver e tiver condições de ajudar, e eu vou falar com os governantes do Distrito Federal, abracem. Eu não sei o que que vocês estão fazendo tanto nesse mês de abril, que é tanta moção, é tanta Audiência festinha, pública. é tanta audiência pública, mas o para fazer mesmo, eu quero saber o que que vocês estão fazendo de fato. E ajudar uma instituição tão séria quanto o Instituto Paz, eu gostaria mesmo, de verdade, de poder estar errada, de poder falar que vocês estão fazendo algo e que logo, logo o Instituto Paz vai ter a sua sede, que vai poder comportar e ajudar vários adolescentes, coisa que hoje vocês não conseguem fazer. Então vem uma mãe, né, fala que eu vou fazer, e aí vocês ainda estão sentados só prestando homenagem. Homenagem é bacana ser lembrado, é bacana saber que as pessoas estão olhando para o nosso filho, mas não é só em abril. Então eu quero enfatizar, é importante as pessoas darem visibilidade para a gente, é óbvio. Só que nós precisamos que vocês comecem a agir. Não é só falar que vai fazer. Tá parecendo aquela mãe que fala, na volta a gente compra, né? Então, assim, a gente não precisa ficar só ouvindo e recebendo tapinha nas costas. A gente precisa, de fato, De ver ação. vocês agindo, É. né? Então, a palavra oração é orar e agir, é ação, né? Então, não é só falar, nossa, mas é muito bonito seu trabalho. Nossa, que legal. Ah, eu queria Nossa, como você é guerreira. nossa, que maravilha. Gente, para a gente poder. Eu acredito mesmo que a gente vive uma guerra espiritual e Uhum. Deus só manda para guerra seus melhores Sim, soldados. Mas eu não é só isso, né? acredito que a gente precisa de vocês. A gente precisa. Se a gente não precisasse, a gente não estaria pedindo. A gente já teria feito, né? Então, assim, que a gente possa ter mais pessoas, né, em prol. Não é só a gente ficar, ai, chama o Marcos Mion. Ai, fala lá para fulano de tal, porque, gente, a dor de cada um vai ser diferente. Por mais que, principalmente para pessoa em estado de vulnerabilidade social, é pior. É pior. Eu ouvi esses dias um cara num podcast falando: autismo não é para pobre. E não é mesmo. Não é. Porque a gente tá ali, a gente não consegue, é batendo assim, de cara na porta do SUS, né? Então, assim, a pessoa tem um pouquinho mais de condição, também não pode, não pode. Não pode por quê? Não pode. Eu tô ali com mães que perderam seus filhos, que perderam o BPC e ainda agora vai ter que se virar para poder trabalhar. Enlutada. Enlutada. Não tem nome para aquela pessoa que perde o filho. A mulher, quando perde o marido, vira viúva. O filho, quando perde a mãe, vira órfão. E a mãe que perde o filho é o quê? É o quê? Não tem nem nome. Então é desumano ver mulheres que estão ali lutando, porque muitas vezes o autismo se torna secundário na vida dele. Ele tem, às vezes, umas comorbidades que são acima do autismo. E a gente não tá vendo isso, né? Então a gente tá perdendo crianças, perdendo jovens, e as mães estão tendo que se recuperar em 24 É horas. verdade. Então, até quando a gente vai ficar passando por isso? E assim, você tocou num ponto de extrema importância, Elaine. Olha só, eu digo que os nossos governantes ainda não entenderam a complexidade do autismo, que envolve tantas pessoas e tantas questões. Você tocou num assunto agora de extrema relevância e importância. O cuidador, a mãe, ela sai do emprego. Ela sai do emprego para cuidar do filho com deficiência. E aí ela passa a receber um BPC que é para o filho. E ali ela fica 10, 20, 30 anos recebendo esse benefício e o filho falece. E aí fica essa mãe com 50, 60, 70 anos. E aí? Sem experiência, com uma idade já avançada e sem nada, sem nenhum recurso, sem nenhum apoio financeiro, falando financeiramente. Então, eu fui numa entrevista e lá eu conheci uma pessoa, uma moça, chamada Danilis, de um movimento lá do Recanto das Emas. E E ela a falou gente, muito bem de você, viu? Nos bastidores.
Quem é a Daniles? Eu quero até conhecê-la. A Daniles é maravilhosa. A Daniles é um furacãozinho, maravilhosa, lá do Recanto das Emas. E aí o que acontece? Ela batendo justamente nessa tecla, que as mães estão ficando sem seus filhos com 40, 50, 60 anos, enlutadas, perdidas e sem nada. Sem nada, sem marido, porque o marido já foi embora há muito tempo, né? 76% deles vão se embora. Então, vai trabalhar de quê? Onde? Aí não tem mais direito do benefício. Então, esse benefício ele tem que ser estendido também para a cuidadora, para o cuidador. Tem que ser. Por quê? Hoje o benefício é para cuidar do filho. Tá. E qual o benefício que cuida da mãe? Para arrumar um cabelo, para fazer uma unha. Por quê? Porque a mãe de pessoa com deficiência não pode se arrumar? Não pode namorar? Não pode namorar? Eu lembro que quando o Pedro tinha 6 anos, eu cheguei na escola para uma reunião e naquela época falava de TGD, né? Os TGD, que eram as pessoas com transtorno global do desenvolvimento. E aí eu cheguei, eu já estava na Mary Kay, então eu estava arrumada, porque eu aprendi a me arrumar e aprendi a me amar e aprendi a ter autoestima. Foi com a Mary Kay, foi na Mary Kay, eu não tinha. Eu era desprovida de vaidade, tá? Física, né? Aquela de me arrumar e de tudo. Desprovida. Primeiro que eu joguei futebol, Elaine, dos 10 anos até os 22 anos de idade. Joguei futebol 12 anos. Então eu era meio machinha. Eu fui criada com 3 irmãos, 3 tios, um avô e uma avó. E a minha avó machona. Então, eu era machinha mesmo, assim, tinha aquela personalidade mesmo masculinizada de querer brincar só com brincadeiras E a masculinas. carreira ainda na Polícia Civil? Aí veio depois a Polícia Civil, pronto, um universo mais masculino. Então eu sempre fui muito durona, e durona com as pessoas, e durona comigo mesma. Eu aprendi a ser mais molinha, mais carinhosa na Mary Kay, com a Rosinha, porque na Mary Kay era tudo rosinha, aprendi a gostar de rosa. Para mim era tudo azul. Sempre amei a cor azul. Amo azul. Tudo azul, entendeu, né? Mas aprendi a gostar do rosa, aprendi a gostar de roupa de poá, lembra de bolinha? Nunca tinha usado, Jesus. Aos 45 anos de idade comecei a usar poá, comecei a usar aquela de bicho, oncinha. Deus me livre de usar roupa onça. Hoje eu amo, acho lindo. Animal print, adoro. Então, eu aprendi isso já numa fase bem madura da minha vida, né? E eu cheguei na escola toda arrumada, porque eu estava indo fazer Mary Kay na hora de almoço. Mas eu cheguei para uma reunião, né? Então já fui arrumada para o serviço. Quando eu cheguei, a professora virou e eu falei: oi, onde é que vai ser a reunião? Aí a professora olhou assim para mim e falou assim: não, você vai para que reunião? Porque nós estamos esperando a mãe de um TGD. A minha primeira confusão nessa escola começou aí. Mãe de um TGD, olha isso. Não tinha nome, não? Não tinha nome, não. Tem nome, não. Era de um TGD. Aí eu já me assustei com aquilo, que era a minha primeira reunião naquela escola. E aí eu olhei, mãe de quem? Aí ela falou: dos TGD, são as crianças especiais. Isso em 2011. 2012. E aí eu falei assim: mas qual o nome da criança? Ela falou assim: o Pedro Araújo. Aí eu falei assim: sou eu a mãe dele. Aí ela me olhou de novo, me olhou de cima para baixo, de baixo para cima, e falou: é a senhora? Por quê? Porque eu estava arrumada. Eu estava muito bem arrumada, maquiada, estava com a sainha, né, aquela sainha reta, lápis colada, com um escarpão, com um blazer. E aí, naquela hora, eu saquei, eu falei assim: olha isso, olha o preconceito. Quer dizer, mãe de TGD, como elas, né, diziam, não pode andar arrumada. Mãe de pessoa com deficiência não pode estar arrumada, tem que estar esmulambada, descabelada, de coquinho com a caneta. Não, a gente pode se arrumar sim, a gente pode estar arrumada, é só querer, tá? Então, voltando para o BPC. Tá, o BPC é para a criança, para cuidar da criança, é para ele. E a mãe? E a cuidadora, que não pode trabalhar? Ela também teria direito a esse BPC, né, a esse benefício. Para ela, né? E a Daniles, né, nos alertou lá naquele momento e falou muito bem sobre essa questão. E são várias questões. Tem os irmãos que precisam de apoio psicológico também, muitas vezes. Sim. Os irmãos que, em detrimento do irmão autista, ele é, sim, sacrificado. Sim. Tá? Então, tem várias questões que envolvem o autismo. É muito complexo, é uma situação extremamente complexa. Eu gostaria só de acrescentar
quando eu falei do nome Instituto Paz, como surgiu, né? Que a gente, além da mudança do estatuto, a gente resolveu mudar o nome, né, de Associação Tudo Azul para Instituto Paz. Por quê? A gente quis tirar o negócio da cor. Também um dos motivos foi, hoje, nós temos muitos diagnósticos de meninas. E a cor azul é um dos símbolos do autismo. Qual a explicação? Que Maior acomete mais meninos do que meninas. Que acometia, né? Porque hoje, até com as facilidades também do diagnóstico, as meninas estão sendo muito, muito mesmo diagnosticadas. Elas estão chegando em grande número. E, principalmente, nós estamos tendo muito diagnóstico tardio de meninas com 12, 13 anos. Porque o autismo nível 1, ele camufla muito, ele fica muito mascarado nas meninas. E é uma questão cultural também. Né? Um menino com 10, 11, 12 anos quietinho dentro do quarto, o povo já logo liga o sinal de alerta. A luzinha acende. Peraí, por que esse menino tá quietinho? Por que ele tá dentro do quarto ali preso, no computador, não conversa com ninguém, não quer brincar com ninguém? Tem algo errado. Mas quando é uma menina, culturalmente a gente pensa o quê? Ah, é tímida, é quietinha, é o jeitinho dela, é recatada. Então, isso é questão realmente de cultura. E aí, quando abre os olhos, a adolescente já está ali com 12, 13 anos, se automutilando, tentando suicídio, porque tem o autismo já estava ali, desde que nasceu, ninguém viu. Então, por conta também desse motivo, nós resolvemos mudar. E aquele fator, né? Ele é o protagonista. Eu sou coadjuvante. Então, por isso, Instituto Paz, Instituto Pedro Araújo dos Santos, que é ele que representa todos os autistas, ao nosso ver. Pedro Araújo dos Santos. E vai ficar eternizado, Amém. né? É uma coisa que a gente fala que a gente vai embora, mas que o nosso legado tem que permanecer, né? Então, É assim, verdade. que nas outras e outras e outras gerações, que o Pedro tenha esse significado, essa simbologia muito forte de um menino que fez uma mãe, né, mover montanhas para que ele tivesse acesso ao tratamento adequado, né? E eu falo, nós temos aqui o nosso projeto também, e o projeto Incluir, ele já está meio que estruturado da forma que nós queremos. Para você ter ideia, a gente vai ter um espaço para as mães dormirem, caso elas queiram. Que legal. Que é um espaço para ela descansar. Uhum. E aí, por exemplo, ela tem 3 filhos, só um que é neurodivergente. Uhum. Ele vai estar lá na terapia, enquanto ele está na terapia, os outros 2 podem estar fazendo uma atividade física em outro espaço. Atenção para a família toda. Tudo né? num lugar Eu só. já dormi muito sentada em consultório, esperando atendimento aqui. Eu ia lá pra escola de centro ensino especial lá de Santa Maria. Eu vi as mães ali numa salinha, né? Que tem um sofazinho, uma geladeira, um fogão, e ficavam ali por horas. E eu sou inquieta. Eu ia andar pela escola e aí tinha uns meninos maiores, né? E aí eles pediam pra escrever cartas, né? E aí eu ia lá pra fora, ficava sentado lá na mesinha, e ele, tia, vem cá, escreve pra mim uma carta. Aí eu ia lá, escrevia uma cartinha, e essa foi a minha rotina durante muito tempo, porque eu não consigo ficar quieta num local. Então, ou eu queria descansar, se eu tivesse uma rede pra dormir, eu ia dormir embaixo de uma árvore que tem lá. Tem umas árvores maravilhosas. Mas a gente. E eu chegava muito cansada, porque esses locais que atendem crianças com qualquer tipo de deficiência, gente, é muito cansativo. Você se cansa, não é de ir e voltar, mas é de um tudo que você vê. Às vezes você fala, cara, eu tô reclamando, mas tem outro que tá precisando mais, tem outro que. E aí você fica se culpando. É uma sensação muito doida, né? Porque a gente quer ajudar e não pode, né? A gente vê pessoas. Nesse período que eu tava lá, eu ajudei mães a darem entrada no BPC, a darem entrada no Passe Livre Interestadual, no de Brasília. Porque a pessoa falava assim, mas eu nem sabia que eu tinha direito. E pessoas novas que você fala, como que você não sabe? Você tem internet, você não sabe? Não, não sei.
Mas é porque às vezes a pessoa fica tão anestesiada Uhum. da dor de ter que viver o luto, de uma paralisia cerebral, de alguma coisa, que não é fácil, não é fácil. Então a gente precisa ver as pessoas na totalidade. Legal. E mais uma vez eu falo, gente, vocês que são do Gama, não percam, porque se ela for para outro lugar, vocês vão chorar. Então, vocês que são do Gama, que vocês tenham um local que esteja ali com espaço ocioso, faça essa caridade, faça o bem. Tenho certeza que você tem um imóvel parado, dois, três, quatro, você cedendo para uma pessoa que vai estar fazendo um trabalho de excelência, não vai te doer nada, nada, né? A gente viu aí o pessoal lá daquela associação lá de Brasília, 30 anos trabalhando, foi expulsa, assim, É. enxotada, né? Aquilo mexeu com toda uma comunidade, né? Pessoas que nem moram em Brasília sentiram a dor daquelas pessoas que estavam à frente, né? E eu tenho certeza que eles não vão parar por ali também, né? Que eles têm muita coisa para poder falar aí nessa jornada, né, Leide? É verdade. Mas é isso. A gente precisa se apoiar, né? Sim. E você falando aí dessa ampliação de atendimentos, de atingir a família, os irmãos, atingir a mãe, os irmãos. É lindo, porque a gente sabe que quando a gente acolhe uma pessoa autista, ou uma pessoa neurodivergente, como você fala, né? Eu uso pouco essa palavra, porque eu sou ainda lá do, do neurotípico e do atípico, né? Que as Nomenclaturas. nomenclaturas vão, né, modificando. E às vezes a gente tão acostumada a falar, já não fica difícil passar para outro. Mas enfim. É porque quando eu já cheguei ali no comecinho, já me Já pegou. falaram. Mas aí, no final, dá no mesmo, é a Sim, a mesma, mesma dá para coisa. entender, né? Então, assim, quando nós acolhemos uma pessoa autista, né, uma pessoa neurodivergente, nós acolhemos a família inteira. E lá no nosso instituto, especificamente no CRED, que é onde acontecem os atendimentos, hoje nós temos muitos avós, tios, participando, levando, porque a mãe vai trabalhar e o avô que fica, o tio que fica. Então, você vê que o negócio já tem um cordãozinho de tia de autista, Uhum. avô de autista, então não é só a mãe atípica hoje. Então é o avô atípico, é a avó atípica, é a mãe, é a tia, é o tio, é o primo, é a prima, é uma família inteira que acaba. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram muito, melhoraram muito em termos de família, né? Porque antigamente todo mundo corria. Agora estão apoiando, se apoiando. E o número aumentou muito, né? Então, em 2012, eu lembro que, dando palestra em uma escola, o professor virou e falou assim: Mas o que a gente vai fazer com essas crianças autistas aqui? Nós não queremos. Nossa. E aí a Gisele falou: Eu também não queria ter filho autista, mas ele veio. Eu vou fazer o que com ele? Então a gente precisa se redescobrir e se reestruturar como pessoa, que é para melhorar a vida do outro. Nós estamos aqui para isso, para se melhorar, para se dar as mãos. Então você que não tem nenhum problema, digamos assim, eu digo limitação, você que não tem e o seu colega do lado tem, ajuda, cara. Eu sei que o meu neto hoje, que tem 3 anos de idade, ele vai ver com outros olhos uma pessoa neurodivergente. Por quê? Porque ele já tem um em casa. Uhum. Ele já tem um Pedro. Então, às vezes, com 3 anos, ele chega e ele fala assim: Ei, Pedro, não sei o quê. Ah, esqueci, você não fala, você é autista não verbal. Então, já tem a educação, né? Já tem a convivência em casa. Então, ele já não será uma pessoa capacitista. Assim eu espero. Sim. Então, é isso. Acolhemos uma pessoa neurodivergente, um autista, acolhemos a família inteira. E isso é maravilhoso. E é essa oportunidade que a gente tem de abraçar, que a logo fala muito sobre isso, sobre esse abraço, esse Sim, acolhimento, sim. né? É a coisa mais linda. O É. Elton, O é, Elton o, arrasa. o IPAS não fazia sentido para E ele, era né? IPAS. Eu falei para ele, eu fiquei uma hora conversando com ela, então eu falei o nome, é IPAS, vai ser IPAS, Instituto Pedro Araújo dos Santos. Não, tudo bem. E aí falei tudo o que eu queria. Eu falei, Elton, eu quero azul em todas as suas versões, azul claro, azul escuro, em todos os tons de azul. Eu quero
nessa logo. Eu não quero aquele colorido, porque eu acho pouco pesado, já está muito batido. Então eu quero azul, muito azul, tá? E eu quero que tenha muito abraço no meio dessa identidade visual. Olha isso. Então, ele tem esse aqui, o amor muda tudo. Uma Ali, né? gracinha. O amor muda tudo. Nós mandamos até fazer chaveiro com essa frase, é linda demais. E muda mesmo. E aí, olha o que ele fez com o ícone né, um dos logotipos aqui, o A. E colocou um A abraçado. E aí colocou vários tons, tá aqui os quebra-cabeça é tudo azul em vários tons. E ele é um cara realmente sensacional. E a identidade visual que ele nos deu, com 44 slides, cada um com uma característica, já mandou. Cara, ele é incrível. Incrível. E é isso, o nosso nosso slogan é abraço. É abraço que transformam vidas, é o amor muda tudo, é o ícone, o azinho lá, tá tudo muito ligado com o abraço e com o amor, porque é nisso que acreditamos. É isso que, na nossa opinião, muda. O mundo muda perspectivas, né? Muda vidas. Meu filho estudou numa escola onde eu tive muitos problemas com o professor, com outros alunos. E a pessoa mais inclusiva da escola era o porteiro. Era o Que lindo. cara mais incrível que tinha na escola, era o porteiro. Uma vez ele chegou e falou assim: Poxa, desculpa, é tão fácil agradar o Pedro. É só dar uma bola para ele. Ele busca os outros meninos para brincar com ele. Ele brinca sozinho. É só entregar uma bola para ele. Isso, ele lá da portaria sacou. E preferiam deixar meu filho sentado, isolado, das outras crianças brincando sozinho com a areia, né? Então, e eu conversava muito com ele, tá? A gente até se segue lá nas redes sociais. Para mim, era o cara mais inclusivo da escola, porque não tinha a relação pedagógica, não tinha, mas ele tinha um amor, ele tinha a inclusão dentro dele, porque a inclusão, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, ela tá aqui, você é ou não é inclusivo. A gente pode até gerar uma certa inclusão nas pessoas, sim, falando, conscientizando, é o que a gente faz. Nós trabalhamos muito, nós levamos muito a sério essa questão da inclusão, da conscientização e sensibilização do autismo. Mas tem pessoas que já nascem com a inclusão dentro. Sim. É de dentro para fora. E aí não tem para ninguém. Porque a inclusão ela está ligada à empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro? É, ok, mas é muito raso. A empatia é movimento. É você olhar ali um cara cair no chão e você correr e ajudar. É um cara estar tá na cadeira de rodas com dificuldade para você ir lá ajudar a empurrar. Isso é empatia. A empatia ela tem braços, tem pernas. A empatia é movimento. Empatia e inclusão elas estão assim, ó, juntinhas, Sim. né? E isso é muito legal, porque a gente vê o tanto que a gente aprende, né? A gente está disponível quando Jesus fala, eis-me aqui, né? Então, tudo a gente pode aprender a se doar. E é o lema do nosso projeto, doar é fácil, difícil é doar-se. É verdade. Então, a gente fala muito sobre essa doação, do quanto você pode se doar. Então, gente, de verdade, abracem a causa, abracem as pessoas que estão ao seu redor, porque eu tenho certeza que se Leide um dia inventar sair do Gama, vocês vão sentir muita falta. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que valorizar aquilo que está ali, que é pertencente daquele local, né? Então, assim, ajudem, procurem aí nas redes sociais, no Instagram, instituto.paz com S, tá? Procura a Leide, fala lá, manda um direct e ajude da forma que você puder e você quiser. A gente fez um vídeo ontem lá pro projeto dos voluntários e eu falo, gente, voluntariado. Tenho certeza que se você que mora no Gama, que possa ser voluntário do Instituto Paz, ele vai estar de braços abertos para poder recepcionar vocês lá, porque nós precisamos de voluntários. Então, que vocês possam se doar para esse instituto maravilhoso, que é o Instituto Paz, presidido por essa mulher grandiosa, que eu tenho uma admiração muito grande. Foi uma sinergia, uma coisa, assim, por telefone. Sim. Né? E aí foi se estendendo agora para nossa vida. Eu tenho muito orgulho de conhecer você, de poder falar, eu conheço a Leide Araújo. Tô toda arrepiada aqui.
Obrigada, Que Deus amiga. possa te fortalecer, te dar muita sabedoria e discernimento a cada dia mais e mais. Que a Amém. nossa luta não é solitária, nós não estamos sozinhas. Nós temos um Deus lá em É cima que está vendo verdade. todos os nossos passos. E eu convido você, parlamentar, a mandar uma emenda esse ano ainda para a Lei de Araújo, para o Instituto Paz, para que isso saia do papel. A nossa Amém. maior declaração de amor hoje, no mês de abril, é vocês colocarem, né, tirarem do papel É, e colocar ali na mesa e falar: pronto, aqui está assinado, é. aqui vai ser feito para vocês, porque é um trabalho excepcional. As meninas, a Natália e a Ingrid. Ingrid, são meninas maravilhosas também, fazem parte da diretoria, né? Vocês precisam conhecer essa equipe maravilhosa, porque a gente não faz nada sozinho. E em maio agora estaremos lançando a nossa vice-presidente. É É, quem? estaremos apresentando em off. Hum, Estaremos quero lançando. saber, gente. Essa semana vamos lançar mais um embaixador, uma embaixadora, né? Até sexta-feira será lançada mais uma embaixadora. E em maio lançaremos a nossa vice-presidente, porque estava faltando para completar o quadro. Então, presidente, vice-presidente, tesoureira e secretária. Oh, que bênção, gente. Fico muito feliz e hoje nós estivemos aqui nesse papo Eu maravilhoso com a amei, Leide. eu amei. Quero muito que você faça suas considerações finais, Leide, e fale pra gente e pra todo mundo que está nos assistindo. É só reforçar, né, o que a Elaine acabou de dizer. Parlamentares, precisamos de ações eficazes, tá? Por favor, mexam-se. The move. É, eu estou muito feliz de ter participado desse bate-papo com a minha amiga Elaine. Eu conheci a Elaine num momento muito curioso. Eu ouvi um áudio dela. A pessoa que vai vir, vice-presidente, estava ouvindo o áudio. E eu ouvi, eu falei, gente, quem é essa mulher? Quem é esse furacão? Maravilhosa. E ali eu me apaixonei por ela, né, por um áudio. E aí a gente demorou um pouco para se conhecer pessoalmente, mas chegamos a nos falar pelo WhatsApp. E aí a gente se conheceu, como não podia deixar de ser, foi realmente sinergia, foi amor à primeira vista. E eu sou apaixonada pela Elaine, porque a Elaine é um furacão. Ela faz, ela faz. Não duvidem dessa mulher, porque ela é um furacão. Ela diz que eu sou, mas ela também é, ó, muito mais. Ela faz, ela faz. Não duvidem dela. E eu estou muito feliz de ter participado desse podcast aqui, não pode incluir. Amiga, todo o sucesso do mundo para você. Pra Que você nós. possa usufruir e realmente abençoar vidas, que é o que a gente vem fazendo. Porque Deus está aqui nos usando como instrumento para que a gente possa realmente abençoar e ajudar pessoas. Eu Fica com creio. Deus, obrigada. Amém. Gente, a Leide, ela literalmente é uma Leide. É uma mulher que tá nos nossos corações lá do Projeto Incluir, né? Saiba que as portas sempre estarão Obrigada, abertas para você, para obrigada. toda a sua equipe. Saiba que a gente vê realmente nessa empatia de mulheres ajudando mulheres, impulsionando mulheres. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeita, né? E o coração quentinho de poder estar aqui com você hoje. E é isso, pessoal. Vou só mandar um grande abraço pro pessoal aí dos nossos patrocinadores maravilhosos que sempre nos ajudam, né? E sem eles a gente não poderia estar aqui, né? Então, o tempo todo que a gente vai falando dos nossos apoiadores, o Aham, quanto sim, isso é fundamental, gente. importantíssimo. Vocês não têm ideia o quanto eu sou grata a esse espaço, a esses meninos maravilhosos. A gente tá aqui com o David e o Cauã aqui no estúdio, né? Cauã já sentou ali, acho que tá até gostando do podcast. Ele é maravilhoso. Vai sacar o dinheirinho dele hoje, tá feliz, viu? Ai, E assim, gente, eu só tenho a agradecer mais uma vez o Elton pelas nossas logos sim, maravilhosas, que eu tenho o maior carinho, a maior paixão. E sigam a gente lá no nosso Instagram, instituto.paz com S, e o projeto ponto incluir. incluir com dois Is e R no final. Tá bom, pessoal? E aí nós vamos dar aquele nosso querido abraço para a agência Observe, que é desses meninos maravilhosos daqui do estúdio,
né? Eles fazem publicidade também maravilhosa, filmagem. Eles vão fazer um vídeo lá institucional pra gente. Logo, logo vocês vão ver aí, vão ver a qualidade deles. Eu amo esses meninos maravilhosos. Vai lá no Instagram, Agência Observe, tudo junto. E o nosso próximo é o Área Cowork, esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui no estúdio. Vocês têm que vir aqui para poder conhecer. Você pode vir fazer um network maravilhoso aqui, um local aconchegante, ar-condicionado, internet, cafezinho, uma aguinha, o tempo todo. Meu filho, tem que vir aqui conhecer esse cowork maravilhoso aqui em Valparaíso de Goiás. No Instagram, área.cowork. Acessa lá. Nosso próximo, Away Clube de Negócios. Lá no Instagram, tudo junto, Away Clube de Negócios. Vocês vão estar conhecendo esses meninos jovens empreendedores que têm altas sacadas sobre empreendedorismo. Vocês têm que conhecer, gente. E, por último, Base Multicred. Entre em contato conosco lá no Instagram, Base Multicred, tudo junto, para vocês conseguirem sacar, fazer o adiantamento do FGTS, empréstimo consignado, federal, BPC. Você que é representante legal, você pode estar fazendo o seu consignado com segurança, tá bom? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Leide, muito obrigada, meu amor. Imagina, conte comigo. Amém, Sempre. amém. Que Deus nos abençoe. E um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.